Hoje, 4 de outubro, a Odivelas TV decidiu convidar um grupo de pessoas, algumas envolvidas diretamente na campanha eleitoral, outras que são observadores atentos e, por vezes, até comentadores aqui na Odivelas TV. Connosco tenho à minha esquerda a representante do PAN, que na altura entrevistámos e que conseguiu o objetivo fundamental, que era a eleição do deputado municipal, e isto temos que dizer que é brilhante. É a primeira vez que surge um partido em Odivelas que, à primeira vez, consegue eleger um deputado municipal, e a Ana Fernandes, que é a nossa convidada, conseguiu esse objetivo. Aliás, foi um objetivo bem explícito na entrevista que fizemos. Depois temos aqui à nossa esquerda também o Bruno Duarte, do PSD, que tem vindo por diversas vezes aos nossos programas e é um habitué da nossa programação. À minha direita tenho o João Pedro Galhoso, presidente da JP, JP Odivelas, obviamente, ainda não é da JP Nacional, mas da JP Odivelas, e que também é um habitué de algumas conversas, de alguns debates, e com certeza também terá algo para dizer sobre esta campanha. Estamos a aguardar ainda um outro convidado e veremos se chega a tempo de ainda estar presente na gravação e, entretanto, vamos avançando com o debate. Começava pela Ana Fernandes, agradecendo a sua presença, sei que está feliz por conseguir o seu objetivo, e pedir para começar esta conversa, ao fim e ao cabo, de comentadores sobre os resultados eleitorais, dizendo-lhe se pensa que estão atingidos os objetivos do PAN e como é que viu a eleição e os resultados e a forma como decorreu a campanha. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite e pela oportunidade de começar desde já a fazer alguns comentários. Bem, de facto, ficámos muito felizes com o resultado alcançado, cumprimos todos os nossos objetivos e, considerando os recursos que tivemos ao nosso dispor, concordo que foram brilhantes os resultados. E, portanto, antes de mais, sentimos-nos já sentir grande responsabilidade para agora corresponder às pessoas que votaram em nós e reconhecemos com humildade este objetivo de fazermos representar, na medida do possível, dado que temos um deputado na Assembleia Municipal, na medida do possível e dentro das nossas possibilidades, fazemos representar os intuitos e as pretensões das pessoas. Portanto, é a responsabilidade e com a humildade que vamos desempenhar o nosso trabalho, e agradecemos a todas as pessoas que deram-nos este voto de confiança. Voltaremos a ouvir mais algumas palavras a cada um, aliás, que vamos tentar fazer várias rondas. E passava agora ao Bruno Duarte, do PSD, que também, como eu disse há pouco, é um habitué. De qualquer maneira, Bruno Duarte, o teu comentário ao que foram estas eleições e aos resultados, que eu sei que tens algumas ideias e tens aí uma vasta informação. Alguns apontamentos. Olá a todos, novamente. Começar por cumprimentar a Ana e dar as boas-vindas, dar os parabéns, obviamente, independentemente das opiniões e das posições, democraticamente, um partido que elege alguém deve ser cumprimentado, nomeadamente a primeira vez, e em Odivelas demonstram que têm alguma representatividade, tanto que vão ter uma representação na Assembleia Municipal e, portanto, as causas que defendem vão passar a ser ouvidas, ou assim se espera, portanto, é de saudar. Relativamente a estas eleições autárquicas em Odivelas, o elefante está na sala. Obviamente o Partido Socialista beneficiou do Elan Nacional, fica claro. Um pouco da incompetência do atual PSD Odivelas, eu sou militante do PSD, digo com toda a frontalidade, é um facto. E já à frente falaremos em mais detalhe. E também há aqui que dizer, parece relativamente óbvio, uma certa transferência de votos, no sentido que habitualmente era um voto do CDU, Partido Comunista, no Partido Socialista. E, como eu digo, mais à frente tentarei entrar em detalhe, mas dá a ideia de facto que a CDU, até contrariamente às minhas expectativas pessoais, confesso, pelas ideias que a CDU apresentou e alguns candidatos que tinham nas freguesias, dá a ideia que a CDU falhou aqui qualquer coisa, falhou eventualmente em não apoiar um candidato forte para a Câmara Municipal, eventualmente está a sofrer das dores da CDU a nível nacional,
mas de facto não foi famoso. Portanto, são as 3 principais conclusões. A nível da coligação, como digo, o PS Odivelas, na minha opinião, foi totalmente incompetente, porque tinha um candidato forte, juntou-se a um partido, fez uma coligação e, em termos de resultados eleitorais, o resultado é basicamente o mesmo de 2013 somado. Consegue-se mais um vereador, mas em termos práticos isso não perdeu-se uma força que eventualmente se teria, que era o PS não ter maioria absoluta, e agora tem, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Municipal e em mais juntas de freguesia, e portanto não há aqui grande benefício para a coligação, e portanto para mim há um vencedor claro, que é o Partido Socialista, e há 2 perdedores, a CDU e o PSD. Há 2 partidos que ficam relativamente iguais em termos de representatividade, portanto o Bloco de Esquerda e o CDS na coligação. Obviamente o objetivo do CDS era manter a representatividade e se calhar indo sozinhos ou indo coligados era a mesma coisa, temos que portanto ficar basicamente iguais. E portanto 0 mandatos na Câmara Municipal, 1 ou 2 deputados municipais. Portanto, se há aqui um vencedor é o Partido Socialista e há 2 perdedores, a CDU e o PSD. Ok. Vamos voltar, portanto, estas coisas não temos que ir ao detalhe. Esta é a primeira intervenção e agora vou passar ao meu lado direito ao João Pedro Galhovo, presidente da JP Odivelas. E isto é bom que fique bem realçado. Bom, boa noite. Há pouco esqueci-me desta questão de Odivelas e Não é muito relevante, eu estou aqui como membro do CDS Odivelas, não como presidente da JP Odivelas, portanto não é muito relevante. Mas ainda assim que deu essa indicação, agradecer o convite para estar aqui presente, felicitar a Ana e o PAN em particular pela eleição de um deputado municipal. Constatava há pouco, para além do deputado municipal em Odivelas, elegeram outro em Loures, portanto há de ser uma dupla alegria em concelhos vizinhos e é histórico, porque é a primeira vez que o conseguem. Felicitar o Bruno, que já é um habitué também destas elites do comentário político na Odivelas TV, e sobre os resultados autárquicos em Odivelas, eu naturalmente vou me prender mais com o comentário sobre a coligação, porque se há coligação proporções, PSD-CDS. certo, se há proporções que os outros partidos vão fazer e terão que fazer, nesta altura estarão em profunda reflexão, nomeadamente a CDU e o Bloco de Esquerda, sobre os resultados autárquicos, e portanto acho que para além de mim, cabe-lhes a eles internamente fazer essa reflexão, visto que não é pública, não é? Não sabemos também ainda qual é o pensamento que nesta altura paira na cabeça do candidato à Câmara Municipal de Odivelas, Dr. Fernando Seara, mas ainda assim podemos fazer a análise daquilo que foram os resultados. E o que eu posso constatar, e é fácil fazer essa constatação, é que em 2017 a coligação teve 21,7% dos votos e, portanto, 3 mandatos, e comparativamente a 2013 as 2 forças políticas somadas, o PSD e o CDS, tiveram 22,5% dos votos, ou seja, há aqui um aumento de 795 votos comparativamente a 2013, o que configurou a eleição de mais um vereador. Eu, sobre este resultado, queria-me atender mais à análise política do CDS, porque acho que cabe ao Bruno fazer essa análise política do PSD. E sobre o CDS, o que devo dizer é o seguinte, que é, o CDS conseguiu eleger mais um eleito na Assembleia de Freguesia, União de Freguesia, agora Ramada e Canessas, que não tinha em 2013. Apesar disso, não gozámos de um fenómeno nacional do CDS que foi os 21%, por exemplo, da Associação Cristas em Lisboa. Acho que em Odivelas, o facto de estarmos coligados fez com que nós amortecêssemos o impacto da eleição da candidatura de Fernando Seara e da perda de votos substancial, que se viu a nível nacional, do PSD. E, portanto, a melhor expressão que tenho para designar isto é o CDS serviu de amortecedor à queda daquilo que podia ter sido o PSD, que se calhar se não tem sido o CDS tem sido não diria um desastre, mas uma derrota bastante mais pesada. Portanto, há 2 fenómenos de amortecimento, além da notabilidade do candidato, que, pelo que consigo perceber, valeu 795 votos, foi o CDS que conseguiu amortecer essa queda, naturalmente, e acho que isso é visível, porque se repararmos, por exemplo, no Conselho Vizinho de Loures, o CDS manteve exatamente a mesma votação, praticamente a mesma votação, uma diferença de 0,2% de há 4 anos atrás. Portanto, há um eleitorado fixo do CDS que não abandona o partido nestas alturas críticas. Aqui em Odivelas, talvez tenha ouvido osmose demais entre o PSD e o CDS,
E o resultado foi este, foi a diferença de 1,2% nas eleições e, portanto, é realmente a avaliação que faço. Eu sou franco, eu como Presidente da JP, até porque, e agora vou ter que chamar à colação essa posição, apoiámos a candidatura de Fernando Seara à Câmara Municipal de Odivelas e eu fiquei surpreendido com o resultado. Mentiria se não dissesse que fiquei surpreendido, esperava outro resultado, sobretudo tendo em conta a notabilidade do candidato, primeiro, e depois tendo em conta que havia uma osmose absoluta entre o PSD e o CDS, portanto, tudo corria bem. E não consigo perceber... Ficou surpreendido pela negativa. Pela negativa, porque naturalmente o PSD esperava... Naturalmente, o PSD e o CDS, naturalmente, e sobretudo o CDS, pelo menos da minha parte, esperariam um resultado melhor, e acho que ficámos aquém das expectativas, porque este resultado de 21,7% é menos do dobro do resultado que deu a maioria absoluta ao Partido Socialista. E, portanto, apesar da conjuntura, e eu concordo muito com a análise do Bruno Duarte, que a conjuntura nacional e o acordo que existe parlamentar da Geringonça colaborou e ajudou o aumento exponencial de votos a nível nacional. O mesmo será a dizer em PS, em Odivelas, quem ganhou não foi o Partido Socialista do Hugo Martins, foi o Partido Socialista de António Costa. Por outras palavras, é isto. E eu gosto de falar claro e, portanto, acho que é bom que passe esta mensagem, que não foi este Executivo Municipal que ganhou, foi a formação do Governo que existe atualmente e o acordo de incidência parlamentar que existe, que ganhou, a chamada Geringonça, que depois foi transplantado para as autarquias locais. E, portanto, teve este resultado, os 45,08%, que, para mim, foi inesperado. Não posso dizer, em bom nome da verdade, que esperava uma maioria absoluta reforçada em Odivelas, em nome do Partido Socialista. E, portanto, sim, pode não se utilizar a palavra derrota, pode não se dizer que foi uma hecatombe, mas foi um resultado pesado. Utilizando a expressão passista de Pedro Passos Coelho, que abandona agora a liderança do Partido Social Democrata, foi um resultado pesado também em Odivelas e, naturalmente, eu penso que é preciso retirar responsabilidades políticas disso. Os plenários conselheiros, tanto de um como de outro partido, devem reunir sobre essa matéria, devem deliberar sobre essa matéria, devem refletir sobre essa matéria e, sobretudo, o CDS deve pensar se valeu a pena fazer uma coligação, e eu até acho que com este candidato valeu a pena, mas, em tese, se vale a pena fazer uma coligação para ter mais 795 votos. No fundo é isto. Ora bem, depois desta primeira ronda, voltamos à Ana Fernandes do PAN e, se calhar agora, entrar em mais algum detalhe sobre como viu este processo eleitoral. Penso que não terá havido incidentes da vossa parte do PAN, não houve nada a restar, mas, de qualquer maneira, tem uma leitura dos resultados. Ok. Com certeza, e muito obrigada pela questão e pela oportunidade. Até porque os meus colegas já se manifestaram sobre os resultados na generalidade e, portanto, estou em vantagem até porque discordo de algumas afirmações feitas. Portanto, o óbvio, julgo que não vale a pena repetirmos, o PS naturalmente ganhou estas eleições. Discordo, no entanto, que tenha existido mais do que um grande perdedor, e neste caso o grande perdedor foi a CDU, até porque teve uma variação negativa de 23% face a 2013 e, portanto, é uma derrota significativa e, diria, até inesperada. Penso que foi inesperado em termos nacionais e inesperado em termos do Concelho de Odivelas. Todos os outros partidos ou estiveram num contexto de estabilidade, como foi o PSD-CDS, dado que ganhou 786 votos, se não estou em erro, e os restantes partidos, pensando no Bloco de Esquerda, aumentaram o número de votos. Surgiu o PAN com uma grande surpresa, que já manifestámos e, portanto, vem fazer aqui a diferença. Esta dispersão por pequenos partidos, naturalmente, introduziu aqui algum indicador novo, mas, efetivamente, a CDU é o grande perdedor destas eleições. Devemos também acrescentar que, pelo lado positivo, existiu uma maior afluência às urnas, o que é bastante favorável
favorável e, portanto, há aqui um efeito que fez com que todos os partidos tivessem o maior número de votos, pensando nos 5 primeiros, com exceção da CDU, como já referi, teve este efeito muito negativo. Não o efeito da geringonça, o PS, de facto, ganhou pelo efeito que consegue ter, evidentemente, na opinião, em termos nacionais, que, convenhamos, consegue geri-lo de uma maneira muito eficiente e eficaz. A gestão da informação falo de uma forma implacável e, se não estou em erro, conseguiu aumentar as pensões uns meses antes das eleições autárquicas. Cêntimos, não sei. Mas conseguiu, portanto, conseguiu resultados, parece-me a mim, imediatos sobre esse efeito. E, sobretudo, comunicar bem isso. E consigo fazer a gestão da comunicação e da informação, eu acho que tem tido uma estratégia absolutamente extraordinária. O PS Odivelas também teve muitos meios ao seu dispor. Se repararmos, conseguiu ter cartazes espalhados por todo o Conselho a apresentar resultados feitos dos últimos 4 anos, conseguiu distribuir um livro sobre os resultados alcançados, o que também me parece extraordinário. Vamos esperar que um e outro tenha sido suportado pelo partido e não por outros meios. Conseguiu enviar notas esclarecedoras sobre algumas notícias que circulavam e enviou notas esclarecedoras para o correio das pessoas. Também espero que tenha sido o PS a suportar esse custo e, portanto, há aqui este efeito extraordinário, com uma máquina extraordinária a funcionar. E conseguiu que, efetivamente, o PSD e o CDS não tivessem um papel, não ficassem melhor posicionados. Teve efeito colateral péssimo, que foi a derrota significativa da CDU, que, de facto, não consigo encontrar explicação a não ser o efeito geringonça, aqui pelo efeito contrário, porque ao longo da campanha, nomeadamente aquilo que foi feito na Pontinha, que eu acompanhei de perto, julgo que era expectável que os resultados da CDU não fossem os resultados que observamos. Não sei se concordando, não sei se por falta de um candidato forte à Câmara, por parte da CDU, enfim, até era um assunto que eu gostava de debater, dado que não encontro explicação para este resultado tão negativo. Eu acho que a CDU na Pontinha ganhou, na Vila. Ganhou, sim, O problema não é a Vila, o problema é chegar a Famões e chegar à parte das Alges. Porque as Alges, de alguma maneira, estão controladas. E como não sou comentador, a CDU fico ficou por em aqui. segundo lugar na Pontinha com 25%, ok? E ficou no Conselho com 14%, mas já lá vamos. Pois, Portanto, a análise realística é essa. realista, sim. Teve um excelente resultado na Pontinha, só que faltava aquilo, o danoninho, que costuma-se dizer. A parte. Pois, não sabemos se foi. Mas eu não queria interromper a Ana, especular, era só uma ajuda. Mas a Ana queria ficar por aqui? Ou... Lançava esta questão do debate da CDU. Eu também queria lançar uma questão ao Bruno Duarte, que acho que é fundamental. Não sei, acho que pode ser interessante. É muito interessante. Há aqui 2 teses. Uma que diz que o resultado Sim, vou falar devia disso. ter sido melhor porque tinha um candidato de peso, mediático, com muita simpatia popular, e outra tese que diz que, e penso que algumas pessoas pensam assim, que o desastre só não foi maior porque o candidato era forte. Estamos a falar do candidato da coligação, foi necessário, portanto, é só para esclarecer. Eu, antes de mais, queria dizer que concordo com a Ana. Claramente o grande perdedor é a CDU e é a surpresa por perder. Exato. Mas há razões para isso. Uma delas, eu já disse que acho que é o candidato à Câmara Municipal não ter sido forte, como por exemplo fez há 4 anos em Loures, que apostou claramente. Nota-se que o CDU aqui não apostou forte, por muita simpatia que tenha pelo PM Ferreira, não é um candidato forte em Odivelas, e depois houve o efeito geringonça. Certo. E na Pontinha, eu tenho os resultados em concreto, e posso dizer que na Pontinha mais Famões, a CDU teve para a Assembleia de Freguesia 25% e para a Câmara Municipal 18%. Entre 19% e 18%, depende da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, o voto é ligeiramente diferente. Isto quer dizer que manteve mais ou menos o resultado para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal, mas para a Freguesia até subiu relativamente a 2013. Portanto, o que se passa aqui, deixa-me só terminar, o que se passa aqui, este foi o melhor resultado da CDU no Conselho. O melhor. Foi na Pontinha para a Freguesia. Portanto, o que se passa aqui é que o candidato da CDU era forte, era bom, mas não chega. O candidato da CDU à Pontinha. À CDU Pontinha, claro. O candidato à Assembleia de Freguesia, porque é assim que acontece, e depois é que é nomeado presidente da Junta de Freguesia. Foi o melhor resultado
em todo o Conselho, em todas as listas, em todos os órgãos. Portanto, isso é inegável. Paulo Quaresma fez aquilo que podia. Agora, o problema é que faltava outra elan. Relativamente à coligação, bom, eu sou daqueles que acho que o Partido Social Democrata é um partido grande. É um partido que deve lutar para ganhar. Se as pessoas que atualmente lideram o PSD ficam contentes com o resultado pouquinho, se mais 700 votos está bom, pronto, é a ambição do atual PSD. Não é a que eu reconheço no PSD e acho que é fraco, tendo em conta um candidato com o conhecimento sendo figura pública, a experiência que tinha noutra Câmara Municipal, aquilo que prometia trazer, e aí concordo com o João Pedro Galhovo, eu acho que, graças ao Fernando Seara, o resultado não foi pior. Os 700 votos que a coligação teve a mais, e desmistificar isso, são 700 votos a mais, quando o Partido Socialista tem mais 6 mil votos. Okay? E a CDU tem menos 3 mil. Portanto, é preciso fazer as contas como elas são. Eu sei que aos presidentes de comissão política às vezes dá vontade de analisar só como dá jeito. Só que os resultados não se veem assim. Porque a abstenção diminuiu, o número de votantes aumentou. Deixa-me terminar, António, porque isto é muito importante. Exato. O número de votantes aumentou, a abstenção baixa, o número de inscritos aumenta. E a percentagem, e só corrigir aqui o Galhovo porque eu penso que não ficou muito claro, apesar de ser verdade que a coligação teve mais 700 votos contados, em percentagem diminuiu de 22,5% para 21,7%. E na minha opinião, é verdade que o CDS, com o elenco nacional, que certamente não foi um partido que contribuiu para que o resultado não fosse melhor, foi o Partido Social Democrata. E porquê? Porque o Partido Social Democrata em Odivelas não existe. E portanto, foi buscar um candidato fora, que graças a ele manteve um resultado próximo, ainda que em percentagem inferior, com alguma sorte conseguiu, por poucos votos, e porque a CDU perdeu 3 mil votos a nível municipal, é preciso dizer isto. A CDU é que é a grande surpresa, aí concordo que não é verdade, é um grande perdedor pela surpresa que é quem realmente acaba por servir de bandeja ao Partido Socialista, a maioria absoluta, não é o Partido Social Democrata, mas ao Partido Social Democrata exigia-se mais, não? Quer dizer, o Partido Social Democrata devia querer ganhar a Câmara Municipal. Foi para isso que foi buscar um candidato, ou não? Se calhar não. Se calhar o candidato foi só para, como diz o João Pedro Galhovo, amortecer a perda que já se sabia. Eu, por acaso, até sou suspeito, porque eu já disse aqui no TV, já disse publicamente, posso reafirmá-lo, eu já disse nos órgãos internos do PSD, em dezembro de 2016, que esta catástrofe, que para mim é uma catástrofe, o João Pedro Galhovo diz que não, para mim isto é uma hecatombe, quer dizer, o PSD neste momento uniu-se ao CDS para tentar evitar uma queda e o CDS ainda pode servir de alibi. Vamos ver se agora nas próximas semanas ainda não se vai culpar o CDS e o Fernando Seara e todos menos aqueles. Portanto, a tua tese é que sem Fernando Seara era pior. A queda era muito maior. Sem era CDS. Isso que eu queria. E tenho que concordar também com o João Pedro Galhovo. Se o PSD vai a eleições como foi há 4 anos, tinha um pior resultado. Esta é a prova. Ok. Agora ia-te dar a palavra. Sim, mas eu até queria pegar E a culpa é da aqui Comissão nas Política. palavras do Bruno para dizer o seguinte. A culpa desse desastre é da Comissão Política do PS Odivelas, obviamente. do PS Foi Odivelas. incompetente a gerir todo o processo e, enfim... O maior exemplo da explicação que o Bruno Duarte acaba de dar é o diferencial de votos entre a Câmara Municipal e a Assembleia. Exatamente. Em que se vê uma diferença de 4% dos votos. E, portanto, se não houve o efeito de amortecedor Fernando Seara no cômputo geral do resultado da coligação... Ou seja, só para te esclarecer, a Câmara Municipal a coligação teve mais 4% para a Assembleia Municipal do que teve para a Câmara. É preciso transmitir isto para as pessoas perceberem. E é preciso também explicar que a candidata a Presidente da Assembleia Municipal é candidata de 2013 à Câmara Municipal. E, portanto, nas minhas contas, os resultados também não variam muito. Porque em 2013 o PSD teve para a Câmara 18,46% sozinho. Sim. E, portanto, não é muito diferente do resultado que agora tem para a Assembleia Municipal. E, portanto, é o tal amortecedor que eu falava do efeito de Fernando Seara. Portanto, amorteceu estes 4%, que são muito significativos. 4% é o resultado, em 2013, do CDS sozinho. 4,45%, mais ou menos. E, portanto, é preciso fazer essa análise. Naturalmente, como disse, eu faço a análise interna mais do meu partido do que do PSD. Reconheço que o PSD não está a passar uma fase fácil a nível nacional e que havia uma grande expectativa também dos resultados autárquicos em função da própria liderança e da forma como a liderança estava a ser conduzida. Resultou agora, no discurso que ouvimos de Passos Coelho, não é? Mas, relativamente ao CDS, eu continuo a ter para mim que se não houvesse uma coligação, o resultado é muito pior.
e que, vou dizer isto até à exaustão porque é a minha opinião, o CDS funcionou como amortecedor, garantiu aquele eleitorado que lhe é fixo, os tais 4% dos votos, senão o resultado tinha sido pior, mas ainda assim prejudicou-se, ou seja, agiu em prol de uma coligação, a tal osmose que eu falava, mas graças a essa osmose o CDS não cresceu em votos. Porque dizem os resultados eleitorais, e eu tive a oportunidade de ver desde 2001, 2005, 2009, 2013, que o CDS tem tendência a crescer. E não era este ano que conseguimos um estrondoso resultado de 21,75% em Lisboa, que não íamos crescer em Odivelas. Porque até onde tivemos piores resultados, no mínimo mantivemos. É bom não esquecer que, por exemplo, o CDS ganhou uma Câmara Municipal. Tinha 5, ganhou outra. Portanto, tem 6 câmaras municipais, todas elas com maioria absoluta. E, portanto, aqui podia ter crescido e amputou-se. Ficou amputado em função da coligação. A quem é que isso deu jeito? Ao PSD. Disso não tenho nenhuma dúvida. Se isso é natural ou não é natural, ainda temos que avaliar. Acho que o próprio CDS tem que fazer uma reflexão interna dos resultados que obteve nestas eleições. Vamos dar a palavra à Ana Fernandes? Vamos? Com certeza. Então, vamos lá dar, porque há que gerar aqui alguma dinâmica também. Ana Fernandes, agora já pode entrar ainda em mais detalhes e, porventura, contrapor alguma coisa que aqui foi dita também. Obrigada. Ora, eu de facto até fiquei bastante surpreendida pelos resultados da coligação PSD-CDS. As expectativas, se calhar, eram baixas. Porque eu achei que iriam ser muito piores. Achei que sim. Porque, com todo o respeito pelas pessoas que se esforçaram e deram o seu trabalho e tempo, eu acho que não foi dado grande importância às pessoas. Portanto, houve aqui um plano de um showman que apareceu e que iria revolucionar todo o concelho, com uma estratégia de apresentar coisas de surpresa, um mega jantar para 500 pessoas, se não estou em erro, ou 1000, pronto, portanto tudo assim muito surpresa, a própria apresentação, o estudo que entretanto fez, o choque fiscal que foi só falado pelo próprio candidato e que depois mais ninguém respondeu ou pegou nesse assunto e portanto houve aqui uma estratégia de grande impacto, a estratégia devia de ser concentrada, grande impacto, showman, chega aqui e resolve os problemas das pessoas todas. Com pouco respeito pelas pessoas que vivem no concelho. Não vi grande proximidade às pessoas. Aliás, vi pouco Ciar aí pelo território, encontrei-o poucas vezes. Diga-se passagem que o Hugo Martins encontrei menos, mas pronto, esse não precisava de fazer grande estratégia, pelo que já falámos há pouco. E, portanto, os resultados mantiveram a posição, os tais 700 votos. Concordo que, face às expectativas de crescimento, pode ser um mau resultado, mas eu até achei bastante bom, face a esta atitude perante a população. Como é que justifica esse resultado? Eu sei que não tem que justificar o resultado da coligação. Sim. Qual é a interpretação que faz? Acha que o homem Fernando Ciara evitou um desastre maior ou acha que... Eu acho que não evitou desastre maior. Acho que pelo contrário. Acha que com Pela ele... atitude que teve no relacionamento com as pessoas e mesmo com a comunicação, quer dizer, eu não consegui perceber aquela estratégia de estudei, posso e mando. Não percebo esta estratégia, porque as pessoas, efetivamente, podendo não estar muito informadas sobre o que é que era aquele choque fiscal, porque tem que se estar dentro dos assuntos para se perceber o que é que estava em causa, também não percebemos que estudo é que foi feito, mas não foi apresentado, tentam encontrar confiança no indivíduo e no grupo que está por trás desse indivíduo para poderem dar o seu voto. Tentam rever-se nessa pessoa e nesse grupo de pessoas, tal como aconteceu com o PAN. Não me conhecem de lado nenhum,
conhecem o partido muito pouco, a maior parte das pessoas não sabe o que é o partido das pessoas, animais e natureza, não sabe, desconhece. E, portanto, têm que se identificar com os valores, com os princípios e confiar nos indivíduos. Quando aparece alguém que até teve uma derrota anterior, que não correu lá muito bem em Lisboa e que, numa entrevista que deu à SAP, penso eu, falou mais de Sintra, aliás, como todo sempre que podia, falava mais de Sintra do que de Odivelas, a não ser que tinha estudado Odivelas, eu confesso que não achei que os resultados poderiam ser muito piores. Não foi relevante a figura? Foi pela negativa, na minha opinião, mas opiniões discutem-se. Vamos continuar nesta ronda e depois pedia que na próxima ronda falássemos do futuro. O que é que isto implica em termos de futuro? A começar já ou depois a seguir? Não, Muito bem. agora acabávamos esta ronda. Pronto, e depois então, para a próxima fazíamos o futuro e terminávamos. Sim, eu agradeço porque eu queria frisar aqui um pouco mais os votos, porque para desmistificar esta ideia, que pelos vistos vai acontecer, tenho a certeza que nas próximas semanas vai haver uns que perderam mais, os perdedores vão dar a distinção quem é que perdeu mais, que isto deixa de ser ridículo, mas infelizmente é o que parece, que o Partido Socialista está a gozar o prato, mas os partidos às vezes nem percebem o ridículo em que entram, mas eu acho que não devia ser assim, porque se quisermos falar em números, então vamos falar em números. De 2013 para 2017, em 2013 votaram 52 mil pessoas em Odivelas, no Conselho, e em 2017 votaram 58 mil. Portanto, votaram mais ou menos mais 6 mil pessoas. Certo. O Partido Socialista tem mais 6 mil votos. A CDU tem menos 3 mil. A coligação tem mais 700. É preciso dizer mais alguma coisa? 795, atenção. É preciso dizer mais alguma coisa? Não fica claro quem é que realmente perde aqui. Portanto, acho que... Mas explica. Quem é que ganha? Não, posso explicar. Em 2009, se formos falar em coligações, a comparação que tem que ser feita é com 2009. Porque, efetivamente, foi em 2009 que o Partido Social Democrata e o CDS... Exatamente. Portanto, não, mas se quisermos ainda discutir essa discussão que, bom, só uma aritmética não é a mesma coisa, se formos por aí, então, em 2009 houve uma coligação, houve um candidato que também não é, enfim, poderá considerar-se que é uma figura nacional, embora seja filho da terra, mas é uma figura nacional. Mas também é uma figura mediática. Pronto, e uma figura mediática, a estratégia, se quiserem, podia ser parecida. Estamos a falar de Irânia Carvalho de 2009. E que podia ter sido candidato agora, e foi o PS Odivelas que não quis e que fique muito claro. Também fica para reflexão, cada um pensar o que quiser, porque é que o PS Odivelas não quis ter um candidato que à partida teria mais votos. Sem nunca ter informado o CDS. Sem nunca ter informado. Mas isso são questões internas, não vamos trazer para aqui. Em 2009, a coligação PSD mais CDS teve 22 mil votos. A coligação PSD-CDS, em 2017, teve 12.700 votos. 22 mil em 2009, 12.700 em 2017. Isto não é discutível, é matemática. Foram menos de 10 mil votos. De 2013 para 2017, a coligação recupera 700 votos, mas perde em percentagem porque o número de votantes aumentou. Esta é a análise séria. O Partido Socialista, pelo contrário, sempre passa de 23 mil votos em 2009 para 25, 26 mil votos em 2017, mas tinha diminuído 3 mil votos em 2013, portanto recupera aqui mais 3 mil. A CDU perde, em 2009 tinha 13 mil votos, se quisermos fazer as comparações sérias, e agora teve entre 8 a 9 mil votos, dependendo se foi para a Câmara Municipal ou para a Assembleia Municipal, portanto perde 5 mil votos, portanto perde um bocadinho em 2013 e perde ainda mais em 2017. Esta análise séria. Portanto, obviamente que a CDU é grande perdedora porque perde um vereador, perde uma junta, falha na pontinha em Fomões em conquistar a freguesia, que era aquilo que se esperava, perde 3 deputados municipais. Bom, mas o PSD, a coligação, o PSD-CDS não ganha. Tem aqui uma derrota pífia, mas quase que se escapa. Mas é uma derrota, é uma vitória pífia, se quisermos. Vitória nunca será, porque nunca ganha nada. Elegeu mais um vereador, mas perdeu em muitas freguesias e, portanto, isso ganhou na Ramada e Caneças mais alguns eleitos, mas vamos ver o que é que isso significa. Agora, com um candidato nacional, que isso, por amor de Deus, esperava-se muito mais. Volto a dizer, para mim, o Partido Social Democrata é um partido grande, liderante. Pelo menos é isso que eu defendo. Mas não basta o candidato, também a estratégia é relevante. Por isso é que eu estou a dizer, é isso que eu estou a querer dizer. O candidato eventualmente pode ter errado na estratégia, mas certamente trouxe alguma coisa, de certeza. Se calhar não havia, era muita coisa para construir em cima. Se calhar não havia. Portanto, era difícil fazer muito melhor. As pessoas também, percebo que por fora vejam isso, mas também não se pode chegar aqui e ver e vencer. É preciso haver uma... O que é certo é que o candidato para a última semana foi visto das vezes sozinho com um amigo ou dois. Pois, mas isso já era tarde.
não é na última semana que se faz campanha também. Aí eventualmente terá alguma culpa. Eu estou a dizer isto para as pessoas pensarem mas porque é nosso- que o candidato andava com um amigo ou dois e não andava que é com estranho a para um comitiva. partido deste tamanho, não é? E vamos ver, Ligação. vou deixar já aqui uma Claro. deixa, vou deixar aqui uma deixa já para a próxima ronda. Vamos ver nas próximas semanas o que é que a Comissão Política do PSD de Odivelas, quem é que vai culpar. Porque eles não vão assumir. É histórico, não vão assumir. Já há comunicados sobre Não, de acordo, ainda dizem que aumentaram. Sim, o Presidente a conseguir. mas vamos ver, depois com os acordos que existirem, qual é a leitura que vai existir. Ainda vão sair daqui mais vencedores que o Partido Socialista e que todos. Que é inacreditável. João Pedro Galhovo. Eu queria centrar o debate nos perdedores. O Bruno Duarte fez bem essa avaliação. E é inegável. Quer dizer, eu falava aqui do efeito geringonça a nível local e das repercussões que isso teve nos resultados eleitorais. E de facto não há dúvidas, o grande perdedor das eleições não é só em Odivelas, é a nível nacional, é claramente a CDU, que à custa de um acordo que fez de incidência parlamentar e com as pressões que tem feito ao próprio governo, lhe custou 10 câmaras. Foram 10 câmaras no país todo. Portanto, é 1/3 das câmaras que tinha. E, nesse sentido, não há nenhuma dúvida que é o grande perdedor das eleições. E não vale a pena compararmos com o PSD, primeiro porque o PSD tem uma dimensão autárquica diferente. E mesmo se compararmos com o PSD só perdeu 8 câmaras. Portanto, até nisso, perde menos que a CDU. Mas também não vale a pena comparar o PSD com o CDS, que, para além de manter as 5 que ganham uma câmara, reforça a maioria absoluta no Porto com o apoio a Rui Moreira e tem um estrondoso resultado de 21,75 em Lisboa. Portanto, temos que ver sempre em relação. Relativamente ao Conselho, e agora voltando ao Conselho de Odivelas, é preciso perceber o que é que se passou com a CDU. Eu acho que a CDU não tinha um mau candidato à Câmara, ao contrário do que aqui foi dito, acho que o engenheiro Painho Ferreira, em tese, é um bom candidato à Câmara Municipal de Odivelas, mas isso não se posicionou ou não teve o efeito que era esperado, porque, em parte, através do efeito da geringonça, que claramente os votos que a CDU perdeu, eu não tenho dúvidas nenhumas que foram transferidos para o PS. E, portanto, nesse aspecto, os votos foram completamente transferidos para o Partido Socialista em Odivelas, e basta vermos aqui a relação de forças e o diferencial dos votos para perceber isso. Ainda perde uma união de freguesias, por acaso é onde resido, que é histórica, que sempre foi do partido da coligação democrática unitária, que nós conhecemos como o PCP e o PEV. E, portanto, nesse sentido, perder a junta de freguesia, isso sim foi mais do que um mau resultado autárquico para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal da CDU, e isso já não esperávamos. O que eu não esperava mesmo, e tenho que dizer isto com toda a franqueza, para mim foi uma grande surpresa, foi a CDU perder a junta de freguesia de Ramada e Canessas, ou a União de Freguesia de Ramada e Canessas. E, portanto, vamos ver como é que a junta vai ser gerida, vai ser um problema, talvez. O mesmo se passará também em Pontinho e Famões, se são precisos acordos, se não são precisos acordos. O que é facto é que, mesmo nas juntas de freguesia, a coligação passou para o segundo lugar. Passou assim, em Odivelas já era, não é? O PST já era. Mas em Ramada e Canessas são a segunda força política, em Pontinho e Famões são a segunda força política, e Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto, não são a segunda força? Para a junta de freguesia, não. Pronto. A coligação Talvez... Ramada e Canessas é a terceira. Ah, é? Aumentou a votação, mas continua Caso tinha ideia que era em não, Ramada para a freguesia, não. Pronto, ok, mas teve um resultado muito acima do que tem tido. 4%, sim. Pronto, portanto assim é que, por exemplo, conseguimos eleger o último do CDS, portanto, na lista era o quinto do CDS. Portanto, isso não configura nenhuma vitória estrondosa, é como diz se a vitória é pífia. Mas a verdade é esta, que é, apesar de tudo, isto podia ter sido um descalabro e não foi. Eu sei que nós não devemos fazer esta avaliação de nos compararmos com outros partidos, não é? Porque o PSD não tenho dúvidas que é um grande partido e o CDS aspira a sê-lo, mas a verdade é que, pelo menos na freguesia da Ramada, as coisas correram um bocadinho melhor. Diria assim, como em Pontinha e Famões, correram um bocadinho melhor. Agora, claro, não chegou para sucumbir ao embalo que foi, não é? Porque realmente perdemos, isso não há dúvida, 1,2%. Ok. Eu se calhar agora passava à última ronda, uma última ronda para falarmos do futuro, e o futuro aqui para a Ana Fernandes, para o PAN,
vai ser um futuro trabalhoso. Com um deputado municipal as coisas não vão ser fáceis, tem que ir a todas as comissões, tem que, sozinho, preparar dossiês. Ana Fernandes, como é que vai ser o futuro do PAN em Odivelas? Ora, muito trabalho, grande responsabilidade, mas com grande entusiasmo e empenho. Isto porque consideramos ser uma excelente oportunidade para podermos demonstrar que não estamos para contrariar a direita ou a esquerda, estamos cá para defender ideais e projetos que nos parecem que defendem os nossos valores e que são aqueles projetos que as pessoas nos confiaram para avançarmos. A população votou claramente, não temos equívocos nenhuns que pretendem um bocadinho mais do mesmo, sobre isso não há dúvida, vendo aqui a maioria, mas também não há dúvida nenhuma que pretendem ver nascer ideias que até agora não foram implementadas e que nós aceitamos este desafio. Vai ser, só fazer um à parte, que há pouco foi referido que temos um deputado municipal também em Loures. Nós temos conseguimos eleger 26 deputados municipais em Loures, Amadora, Sintra, Cascais, Lisboa são 2 e, portanto, o nosso resultado não foi só excepcional e extraordinário em Odivelas, foi também noutros concelhos, nomeadamente da área metropolitana de Lisboa. E, portanto, sentimos uma grande responsabilidade, é um grande desafio, estamos cá para dar resposta àquilo que nos foi confiado. Vamos querer corresponder. Aquela grande proposta do hospital veterinário municipal, intermunicipal, porventura, vai ser uma bandeira? Eu quero fazer dela uma bandeira. Como tive a oportunidade de dizer, já fiz um hospital veterinário há 3 anos e, portanto, terei todo o gosto em tentar construí-lo também em Odivelas, em conjunto com Loures ou não, enfim, teremos que ver a dinâmica. Sim, será um bom projeto intermunicipal. Um grande desafio. Temos algumas ideias, as que já anunciámos, essa foi uma delas, e temos outras que vamos fazer marcos e tentar ganhá-los e construí-los e dá-los à população do Concelho de Odivelas. Estamos dispostos e com toda a energia para o fazer. Vamos ter, certeza, mais oportunidades que nós fazemos a cobertura da Assembleia Municipal. De certeza que vamos continuar a falar sobre o PAN e sobre as propostas do PAN. Obrigada. Bruno Duarte, o futuro desta Comissão Política de Odivelas, o futuro da social-democracia, o futuro do PSD em geral, como é que tu vês o futuro? Eu acho que, em geral, eu tenho pouco tempo para falar, estou-me a concentrar no Conselho. Em geral, acho que vai ser muito engraçado para os partidos da oposição, quem não é do PSD. Para os sociais-democratas vão ser momentos complicados. Obviamente que o partido vai ter momentos conturbados e vai ter que ter disputas internas e isso vai provavelmente fazer algumas baixas, não sei, veremos. Em Odivelas, eu diria que nos últimos tempos tem sido a opção das pessoas que têm sido eleitas, que têm tido mais votos internamente, seguir a linha de Passos Coelho, a linha da Comissão Política Nacional, mas em detrimento do próprio Conselho. E isso, para mim, não é dissociativo dos resultados autárquicos. E, por isso, o PSD com o CDS, mas depois, agora acaba a coligação, acabou no dia 2, com os eleitos que têm, continua a ser a terceira força política, isso é preciso ser muito claro. O PSD continua a ser a terceira força política e não a segunda. A coligação acabou no dia 2, portanto o CDS para um lado, o PSD para o outro. O PSD não é a segunda força política, continua atrás da CDU em todas as freguesias e na Assembleia Municipal. Agora, claro, não na variação. Na variação conseguiu mais um eleito. Resta saber o que é que isso vai resultar. Eu, sabendo a praxis da Comissão Política do PSD de Odivelas, tenho a certeza que já estão a fazer tudo os possíveis para, mesmo num panorama que isto às pessoas pode fazer confusão, em que o Partido Socialista tem maioria absoluta na Câmara Municipal, maioria absoluta na Assembleia Municipal, a maioria absoluta na Junta de Freguesia de Odivelas, a maioria absoluta na Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, como não tem em Ramada e Canessas e na Pontinha e Famões. E os acordos que têm sido feitos no passado não têm sido muito caros ao Partido Socialista. E este é um conselho que eu diria que estrategicamente o Partido Socialista vai apostar muito.
para ser um bastião. Neste momento ainda não é um bastião, mas vai passar a ser, por isso vai tentar todos os possíveis para isso, eventualmente até lhe dá jeito fazer um acordo para enfraquecer o PSD Odivelas, e as pessoas que estão no PSD Odivelas têm que ter esta percepção, se pensarem que primeiro está o Odivelas, odivelenses e as pessoas, se pensarem que estão primeiro eles, eventualmente este meu argumento não lhes interessa, mas de facto, ou interessa ao PSD voltar a ser um partido novo e se calhar um partido forte, aqui novamente ter um score que já não tem, desde que precisamente estas pessoas estão no poder do PSD, acho que é uma curiosidade, uma coincidência certamente, mas desde essa altura que o PSD não tem conseguido grandes votações, na minha opinião vergonhosas, mas pronto, nem com candidatos externos, nem com candidatos locais, não consegue, este é um problema que tem a ver com a falta de trabalho que existe. Se entrar outra vez neste esquema, mais um enfraquecido, obviamente, porque a lista vai ter um passeio no parque nos próximos 4 anos, não tenho grandes dúvidas. Não sei se vai fazer os parques urbanos que prometeu, espero que sim, para os odivelenses, mas vai fazer um passeio no parque e, portanto, ainda vai conseguir ter mais poder sobre todos os outros. Caberá às pessoas que têm responsabilidade no PSD Odivelas ter ou não visão de futuro. Mas para ti é um déjà vu de 2009? Vai acontecer um déjà vu? Não, vai acontecer. A atual Comissão Política do PSD Odivelas tudo fará para que isso aconteça. Já não tem as mesmas condições, leia-se, não tem os mesmos votos, não tem os mesmos eleitos, já não pode oferecer tanto, se assim quisermos, vai para a mesa, já está na mesa de negociações mais enfraquecido, mas com a migalha que tiver, irá aproveitar, não tenho dúvidas nenhumas. É assim, eu conheço as pessoas, sei... É essa a prática para ti? Não é para mim, é para estas pessoas. Para mim não. Para o PSD Odivelas o melhor, nesta fase, é renovar-se, e como disse o João Galhofa aqui, assumir as responsabilidades e ser consequentes. Pois, como foi o Passos Coelho, não é? Como foi o Passos Coelho, eventualmente, mas duvido que isso aconteça, duvido muito. Quase que apostaria que não. Não vai acontecer. Não vão ser consequentes. Não vai. Como não foram nos últimos anos. Ok. João Pedro Galhofa, Bom, o futuro. O futuro do CDS. Fazendo uma análise, eu aqui vou começar primeiro pela local e depois passo para a nacional, até porque temos que puxar um bocadinho pelo local para ver se chega ao nacional. Relativamente ao CDS local, a ideia é esta, que é, ultimamente não tem havido tomadas de posição pública sobre o CDS Odivelas, sobre muitos temas que eu acho que são essenciais do Conselho. Tem sido sempre a JP Odivelas a puxar pelo CDS, aqui no Conselho, isso é público e sabido, e acho que está na altura do CDS Odivelas, para o futuro, ter uma identidade própria. Portanto, não ser aquela muleta que habitualmente é do PSD, tem que ter essa identidade própria. Isso aconteceu em Lisboa, aconteceu noutros conselhos, e, portanto, sempre que o CDS soube posicionar politicamente e assumir-se como um partido de centro-direita, tem sabido crescer. E em Odivelas, não vejo isso. Normalmente... Não é por falta de trabalho do Pinatelli, que fez um excelente trabalho. Não tenho nada a foi apontar. afastado das listas. Certo. Não tenho nada a apontar ao trabalho feito pelo deputado antigo, ainda é, deputado municipal do CDS. Foi sempre possível a JP trabalhar em consonância com o deputado municipal, como é público e sabido. Lamento realmente que não tenha sido reconduzido no cargo, até porque se calhar de futuro será mais difícil as relações da JP Odivelas com o deputado municipal recentemente eleito do CDS, mas o que é importante é falar da identidade própria do CDS e da capacidade que o CDS tem para crescer em Odivelas, até porque tem uma liderança forte, fortalecida, que tem sabido crescer e que se tem sabido posicionar e, portanto, tem que galgar esse trilho que está a ser feito pela própria líder do partido. É verdade que esta ausência de posições políticas não tem beneficiado o CDS no Conselho de Odivelas. Eu tenho tentado, até ao limite das forças da JP Odivelas, suprir essas falhas com posições assumidas sobre muitas matérias do Conselho, mas essa competência cabe ao partido, não cabe à juventude partidária do partido e, portanto, até porque somos autónomos e realmente espero que isso seja suprido. Apesar do reforço dos eleitos locais, nós temos só mais um eleito na Assembleia de Freguesia da União de Ramada e Canessas, o que não vai consubstanciar naturalmente uma voz ativa muito diferente daquela que tem tido, porque felizmente ou infelizmente nós já tínhamos um deputado municipal e um eleito na Assembleia de Freguesia. Portanto, este crescimento pífio, isto sim é um crescimento pífio, de mais um eleito, não vai configurar grande diferença, é mais um eleito, apesar de ser importante, não retira a importância da eleição do novo eleito nesta Assembleia de Freguesia. Mas mais importante do que tudo isto, para o CDS Odivelas, é assumir-se, como a JP já faz há 2 anos, como uma oposição a este Executivo Municipal.
nós temos primado por manter este posicionamento político e estratégico de fazer oposição ao Executivo Municipal. E eu não espero outra coisa, porque geneticamente deve ser assim, está no ADN do CDS, quando não governa, ser oposição. E, portanto, eu não posso compreender que em 4 anos o CDS não tenha feito o seu trabalho de oposição política ao Executivo Municipal, que ainda é Executivo Municipal. Portanto, para o futuro, espero que, naturalmente, seja mais firme e assertivo na oposição que faz, sem prejuízo de ser naturalmente construtivo. Para terminar, até porque isto para mim é muito importante dizer, eu acho que a Juventude Popular teve um papel extraordinário no crescimento do CDS, tanto em Lisboa como no restante distrito. E só para ter ideia, há muito que não sucedia termos tantos jovens eleitos nas Assembleias Municipais e nas Assembleias de Freguesia. Conseguimos um deputado municipal, que por acaso é o presidente da JP Nacional, em Lisboa. Conseguimos 5 eleitos, que eram 5 candidatos a juntas de freguesia em Lisboa, cabeças de lista, 5 eleitos jovens em Lisboa. Conseguimos um eleito na maior junta de freguesia do país, que é Cascais e Estoril. Conseguimos um deputado municipal, todos jovens, na Assembleia Municipal de Cascais, todos jovens da JP, presidentes de conselhia e quase indicados. Uma deputada municipal jovem na Amadora e, lamentavelmente, em Odivelas, não tivemos JP nas listas. Portanto, se calhar a história podia ter sido diferente se tivéssemos Jotas na lista, nomeadamente da Juventude Popular. Com certeza não era isso que faria o suficiente para ganharmos as eleições, mas teria criado um elan e uma dinâmica na candidatura que provavelmente não criou, até porque os jovens que temos nas listas não se lhes reconhece muito trabalho político, e os que porventura terão sido eleitos, eu nem sei quem são. E, portanto, neste aspecto, acho que faltou ter jovens na coligação. Isso é uma crítica que eu não tenho nenhum pudor em fazer, e que há que sacar também responsabilidades à falta de jovens que realmente têm trabalho político feito no Conselho, na candidatura que teve este resultado dos 21,7%. Terminaste. Pronto. Não esquecer que os eleitos do CDS na Assembleia Municipal Nenhum é jovem. Nem moram em Odivelas. Portanto, é verdade. Não sei o que é que sairá daí, mas não são pessoas de Odivelas. Bem, vamos terminar por aqui esta conversa e estes comentários. Vamos tentar, ao longo dos tempos, renovar este debate. Com certeza haverá outras oportunidades. Desde que não seja renovação na continuidade, não, tudo bem. Renovação da continuidade não. E para lá para casa, a promessa de que vamos tentar seguir as evoluções muito próximas da realidade política. Aliás, realçar o recente comunicado, a recente mensagem de Carlos Godião aos militantes do PSD foi importante e veio esclarecer algumas questões. Veremos quais são os resultados que isso vai ter para a política em Odivelas.